Pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora do curso de Engenharia Têxtil e hoje, junto com a aluna Tainara, nós vamos falar um pouquinho de máscaras, os tecidos utilizados, a forma de conservação dessas máscaras e também a gente vai mostrar como confeccionar 2 modelinhos de máscara para poderem ser feitos em casa e utilizados no dia a dia. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tainara, eu sou aluna do curso de Engenharia Têxtil e também aluna de projeto de extensão, e hoje eu vou com a professora Kátia ensinar vocês a fazer 2 modelinhos de máscara bem simples e práticos para vocês poderem usar no dia a dia. Então, gente, existem várias máscaras no mercado de diversos materiais diferentes. Existem as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, só que essas máscaras, embora elas tenham uma excelente capacidade de proteção, elas são máscaras que elas são voltadas aos profissionais de saúde. Então, no nosso caso, para utilização no dia a dia, elas não são máscaras para o nosso uso, né? Então, no nosso caso, nós podemos utilizar máscaras feitas de malha. Vou mostrar aqui, então, a malha, né? O que seria uma malha? Para quem não conhece a malha é aquele tecido que ele tem uma estrutura feita por entrelaçamento de fios. Ou seja, ela é como se fosse um tricô, só que ela é um tricô feito num maquinário. Vamos pensar numa aplicação agora bem prática e direta. A meia malha é aquele tecido que foi utilizado para fazer a nossa t-shirt, a nossa camiseta do dia a dia. Então, esse é um tecido que pode ser utilizado para fazer a máscara caseira. Outro tecido que pode ser utilizado é o tecido plano, tipo tricoline. Por que esse tecido plano? Porque esse tecido também tem uma estrutura bem fechada. Ele é muito bom para fazer as máscaras, principalmente considerando que a tricoline é 100% algodão. Não falei antes, mas a meia malha, que vai ser utilizada para fazer máscara, ela também precisa ser de 100% algodão, da mesma forma que a tricoline, ela é algodão. Aí a gente tem mais um exemplo de tecido aqui. É um tecido 100% algodão, tecido plano, porém, olha só o que a gente tem aqui, né? A gente tem esse tecido todo vazadinho, olha só, isso é uma lese. É um tecido de algodão bordado, porém, pela característica de fabricação desse tecido, ele é muito aberto, ele tem furinhos. Então, esse é um tecido que não pode ser utilizado para a fabricação de máscaras. Por quê? Porque eu preciso de proteção para um micro-organismo. Aqui, qualquer micro-organismo vai acabar passando e vai fazer com que haja a contaminação do usuário. Então, a gente tira esse tecido e, em hipótese alguma, nós vamos utilizar esse tecido na fabricação da nossa máscara, ok? Então, a gente vai trabalhar com a meia malha e com o tecido plano de tricoline. A gente vai iniciar agora fazendo a nossa primeira máscara, que vai ser uma máscara de pregas, usando a meia malha dupla. Então, a gente tem aqui um tecido estampado e um tecido liso. Aqui a gente já marcou 22 por 22, vou cortar o tecido agora. A gente também vai precisar para essa máscara 2 elásticos, a gente vai usar o elástico roliço de 20 centímetros cada um e um ferro para fazer as pregas depois. Primeiramente vou alfinetar aqui, só para garantir que o tecido não saia na hora de cortar. Vou alfinetar em 2 lugares, embaixo e em cima. E cortar. Eu estou finalizando aqui o corte do nosso quadrado de 22 por 22. Agora, com o nosso quadrado finalizado, a gente vai passar ela no overlock em cima e embaixo para fazer uma limpeza. E por ela ser uma meia malha, né? Então a gente vai passar na outra. Como eu falei antes, agora eu vim aqui para nossa overlock. Essa aqui é uma overlock para quem não conhece. E eu vou fazer agora a costura em cima e embaixo do nosso quadrado. A overlock ela vai cortar um pouquinho do nosso tecido, então se vocês
acharem que a máscara vai ficar pequena, vocês podem cortar ela um pouquinho maior. Como vocês podem perceber, a gente fez a costura toda do avesso, então aqui tá do avesso, aqui também, porque quando a gente virar a costura não vai aparecer depois, ela fica pra dentro. Agora a gente vai colocar o nosso elástico dentro da nossa máscara. Então a gente já tem ele pré-cortado, como eu falei antes, com 20 centímetros. A gente vai abrir e colocar cada ponta do elástico em uma ponta do nosso quadrado. Assim, e vai costurar na overlock. Um dos lados a gente vai poder costurar inteiro. E no outro a gente vai botar o elástico da mesma forma que a gente fez desse lado e costurar até metade, assim, pra gente conseguir virar a nossa máscara depois. Vou mostrar agora pra vocês como fazer. Nossa máscara já costurada, como eu falei, esse lado aqui tem um furo pra gente conseguir abrir. A gente vai pegar, fazer uma limpeza nela cortando esses fios que ficaram a mais, então eu já vou cortar eles. Só pra deixar a máscara com uma aparência melhor, mesmo sendo a parte que vai ficar do lado de dentro. Cortando tudo isso, a gente vai pegar e vai virar a nossa máscara. Então a gente deixou esse furinho para isso. E a gente começa a virar ela pro nosso lado direito. A gente tem aqui o elástico que a gente costurou em cada lado e a nossa máscara. Bom, gente, agora que ela já tá costurada, virada e com o elástico preso, que nem eu ensinei, a gente vai fazer as pregas da nossa máscara, já que ela é uma máscara de pregas, né? Então, pra isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer 3 pregas. A gente vai pegar, vai fazer a primeira prega, mais ou menos assim. A gente já vai pegar um alfinete e prender essa nossa prega. Fazer isso do outro lado também, só para garantir que fique bem preso. Continua com a nossa segunda prega. De novo, vamos prender o nosso alfinete. E por fim, a nossa terceira prega. E pra gente garantir que ela fique com essa estrutura, a gente vai pegar e vai passar com ferro de passar. Bom, como agora as pregas elas já estão marcadas, a gente vai fazer agora a costura dessas pregas aqui na reta. Mesma coisa a gente vai fazer agora do outro lado, tá? Terminamos de costurar um lado e agora então nós vamos fazer a costura das pregas do outro lado. Agora a gente tá aqui com a nossa máscara finalizada. Essa é uma máscara em malha, 100% algodão, com 3 pregas. Ela é de dupla camada.
e é considerada uma máscara de alta proteção. Agora eu vou colocar ela para vocês para mostrar como a gente coloca. A gente vai pegar aqui pela lateral, pelos nossos elásticos, vai botar nas nossas orelhas e puxar aqui, ela fica abertinha. Como prometido, primeiro nós fizemos a máscara de malha, de pregas, e agora a gente vai fazer uma máscara com tecido plano, com uma única prega, é uma prega macho, e essa máscara, na verdade, ela vai ter 2 camadas de tecido e ela vai ter uma abertura para a gente poder colocar um filtro nessa máscara com o objetivo de aumentar ainda mais a proteção. Por que isso? Bom, eu vou para um supermercado, eu posso utilizar aquela máscara de dupla camada. Eu preciso ir para um hospital levar um ente querido que está passando mal. A gente sabe que o hospital é um local de maior risco. Então, nós chegarmos para um hospital com uma máscara de tecido de dupla camada, a gente vai ter uma alta proteção, mas não uma muito alta proteção. Então, nesse caso, é importante a gente ter uma máscara que vai utilizar, além do tecido, também um filtro de papel, que pode ser, gente, um filtro Melita. Então, a gente vai depois, no final, quando a máscara estiver pronta, mostrar como coloca esse filtro na máscara. Então, a gente vai ter uma dupla proteção de tecido e uma proteção de papel filtro também. Para fazer essa máscara, o que a gente precisa, Eu fiz aqui um recorte de 2 tecidos de tricoline, um estampado e um liso, onde eu tenho o tecido com 22 centímetros de largura e 21 para 22, ele acaba ficando um pouquinho maior, ele fica quase um quadrado, com 21 para 22 centímetros de altura. Além disso, nós também vamos fazer as alças com um elástico medindo 18, um pouquinho mais. Sempre a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho que a gente tinha determinado. Por exemplo, inicialmente eu tinha determinado 18 centímetros. Ele pode ficar um pouco maior, porque sempre vai ter um pouquinho de perda na hora da costura. Então, nós vamos ter 2 elásticos com em torno de 18 centímetros e, se preferir, pode fazer um pouquinho maior. E outra coisa, gente, importantíssimo, tá? Esse tamanho de máscara, ele é um tamanho padrão, mas dependendo do rosto da pessoa, ele pode ficar muito grande e aí você precisa fazer um ajuste, fazer ele menor, ou se ele ficar muito pequeno, você vai ter que fazer maior, Então, esse aqui é só um referencial inicial mesmo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar 5,5 centímetros de cada lado. Aqui, vamos lá. Mais 5,5 centímetros aqui. Mais, opa. 5,5. E em cada um dos nossos tecidos, tá? 5,5. 5,5, 5,5, 5,5. Agora que já foi marcado 5,5 centímetros para cada borda, a gente dobra esse tecido ao meio e passa para ele ficar marcadinho. Os 2 tecidos, tá? Ó, da mesma forma que nós fizemos com o primeiro, nós também fazemos com o segundo tecido. Bom, eu tô com o meu tecido já dobrado, acabei de passar ele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir e agora eu tenho aqui o meu ponto de 5,5. Eu vou pegar, fazer uma dobra e esticar ele até exatamente o centro da minha dobra. É o centro do tecido. E eu faço isso nos 2 lados, ó, novamente, o meu pontinho de 5,5 até o centro. Passo a ferro. E agora, olha o que formou uma preguinha, Eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora com outro tecido, olha lá, tá marcadinho. Venho na minha marcação de 5,5, levo até o centro, também ficou marcado a ferro e passo. Viro, faço a mesma coisa
do outro lado, formando uma espécie de envelope. Olha lá. Então, eu tenho aqui um envelopezinho formado com os dois tecidos. Agora que nós estamos com as duas partes já, né, passadas, com as dobras certinhas, o que a gente faz? A gente vai colocar direito com direito e nós vamos agora colocar o elástico. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o elástico aqui, deixa uma folguinha lateral que é para passar a costura depois. Aí eu venho com essa parte aqui, encosto aqui e fixo ela com uma agulha para não escapar esse elástico. Então, fixei aqui com a agulha para não escapar o elástico. Venho com ele aqui para o outro lado, faço exatamente a mesma coisa, cuidando, né, para não escapar a nossa dobra. Venho, fixo aqui, agulha. E para manter certinha a nossa dobra, a gente vem e marca essa nossa dobra central. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Vem, coloca o elástico, fixa ele com a agulha. Não tem problema, tá? Depois, na hora de costura, a gente vai tirar essa agulha. Vem com ele aqui do outro ladinho. Do mesmo jeitinho, ó. Fixa aqui. Deixando espacinho para costura depois. E aqui no meio, novamente, a gente vai colocar uma agulhinha para que ele fique fixo. Ok? Pronto. Todinho fixo já com o elástico internamente. Agora, com a nossa máscara já com as dobras feitas, com o elástico colocado, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa máscara. Então, nós vamos começar mais ou menos uns 5 centímetros do centro, porque a gente vai ter que deixar uma parte aberta, né? Então, a gente vai começar a costurar, vai fechar as laterais todas e deixar só uma bordinha aberta, que essa bordinha depois a gente vai precisar dela abertinha, tá? Então, vamos lá. A reta, essa é uma máquina reta, é uma máquina específica para fazer a costura desse tecido de tricoline. Costurada a nossa máscara. Agora a gente vai cortar os cantinhos, porque quando nós formos virar essa máscara do lado direito, as pontinhas elas vão ficar bem certinhas, né? Agora a gente vai e vira essa máscara. Viramos ela. Agora a gente já tá com o elástico do lado de fora. Passa a tesoura aqui dentro para abrir bem as pontas. Abrimos as pontas. Pontinhas abertas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cantinho aqui, junto com esse aqui. Vai passar isso aqui. E a nossa máscara está prontinha para uso. Olha só, ela abre aqui. E o que eu vou poder fazer com essa máscara? Poder colocar um filtro nela. Como eu já estava há 3 horas com a minha máscara anterior, eu agora vou cortar um filtro Melita. Vou fazer o corte no meio, né? Então eu tô aqui com 2 partes do meu filtro Melita. Vou cortar ele retinho.
E como eu falei, eu vou colocar agora esse papel de filtro dentro da máscara. Por que isso? Porque com o papel de filtro eu consigo aumentar a eficiência dessa máscara. Então, tô com o meu papel de filtro e agora então eu posso colocar a máscara. Posso usar ela desse lado e, se eu preferir, eu posso ainda virar e usar a máscara do outro lado. Estão vendo que ela abre totalmente, moldando-se ao rosto, e lembrando que além de eu ter 2 camadas de tecido, eu ainda tenho mais uma camada interna com um papel de filtro, que é um filtro de café melita. Nesse caso, eu tenho uma máscara que vai me dar uma super proteção. A gente já estava fazendo a confecção das máscaras há mais de 2 horas, por isso nós duas agora estamos com máscaras diferentes, como vocês podem perceber. Uma máscara ela deve ser trocada geralmente em um período entre 2 a 3 horas, não pode ultrapassar disso. Depois de vocês terem confeccionado suas máscaras, a gente não pode esquecer que essas máscaras elas foram tocadas muitas vezes, foi costurada, então antes de utilizar elas a gente precisa estar fazendo a lavagem. Para fazer a lavagem da máscara, você vai botar ela de molho em uma solução de 1 litro de água com 20 ml de água sanitária. Ela vai ficar no molho por 30 minutos. Depois disso, você vai fazer a lavagem com seu sabão preferido, fazer o enxágue e botar ela para secar. Se vocês estiverem procurando mais informações sobre a lavagem das máscaras, vocês podem estar acessando a prática recomendada BNT 1002, onde ela traz mais informações sobre máscaras de proteção respiratória para o uso não profissional. Depois que a máscara estiver seca, é muito importante passar essa máscara com ferro quente. Esse também é um dos motivos pelo qual a gente usa o algodão para fazer as máscaras, porque o algodão ele resiste à alta temperatura do ferro, e essa alta temperatura, que ela ultrapassa 200 graus, ela também é muito boa para matar qualquer tipo de micro-organismo que tenha ficado nessa máscara. Então, não esqueçam, depois de lavar e secar, passar a ferro antes de uso. Mais uma coisa importante, passou a ferro, guarda essa máscara num saquinho plástico limpinho para não ter risco de contaminação pelo ar ou por contato de outras pessoas. Vocês devem ter observado que eu, durante a confecção das máscaras, eu estava utilizando essa máscara verde, que tem um bordado. Tem que tomar muito cuidado com essas máscaras que tem bordado. Por quê? Porque o bordado, ele ocasiona vários furos de agulha. Então, uma máscara com bordado, ela pode ser muito perigosa. Por quê? Porque ela está toda furadinha. No meu caso, eu utilizei essa máscara porque ela é uma máscara dupla. E além dela ser dupla, ela tem mais uma camada protetora de entretela aqui no meio. Por esse motivo eu utilizei essa máscara. Agora, por exemplo, utilizar uma máscara com bordado num ambiente mais propício a você se contaminar com vírus, não deve ser utilizado esse tipo de máscara com bordado. Aos colegas da UFSC, eu desejo que todo mundo esteja com saúde nesse momento, esteja se cuidando, então todo mundo fique em casa, aproveite essa oportunidade que a gente tem de se proteger no nosso lar. Usem sempre as máscaras, se precisarem sair, e cuidem-se. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado da nossa live sobre máscaras e vamos torcer para que essa fase termine logo, né? E desejamos que todos vocês se protejam muito para que em breve a gente possa estar em conjunto novamente.